o gesto suicida, ele fala muito mais da vida do que da morte. Tá? Então, para a gente chegar próximo de uma compreensão do que fez, por exemplo, de que razões foram essas que levaram o idoso a tentar, a pensar ou a cometer suicídio, a gente precisa pensar no suicídio como um fenômeno multifacetado e construído ao longo da vida. Não apenas no desfecho final ali, mas entender que houve uma construção, houve um percurso trilhado. Então, é o somatório de fatores que se unem a um indivíduo vulnerável, que está numa situação de vulnerabilidade, que geram uma dor psíquica, que infelizmente fazem com que muitos entendam o suicídio como uma opção, entendam o suicídio como uma possível solução. E quando a gente observa, encontra uma pessoa em tenso sofrimento psíquico, o que a gente precisa fazer nesse primeiro momento, né? Mesmo que eu não seja um profissional de saúde, se aproximar dessa pessoa, chegue perto dessa pessoa, né? Se disponha de forma acolhedora, respeitosa, sem um olhar de censura, sem um olhar de julgamento, de pavor, de medo, né? Inclusive os profissionais de saúde às vezes relatam esse temor. Eu temo falar sobre suicídio com alguém e estar dando ideia para essa pessoa fazer algo. Isso não acontece, gente. Isso é um mito que gira em torno do fenômeno do suicídio. A gente precisa mostrar que se importa. Então, se aproximar dessa pessoa, perguntar o que está acontecendo, como é que ela vem se sentindo, dizer que percebeu que tem algo diferente acontecendo, que o comportamento dela mudou, que ela tem chorado mais do que de costume, como são essas crises de choro. E você já pode sugerir algumas coisas, já que você já imagina como a crise suicida se estrutura, você já pode sugerir algumas coisas. Você tem tido dificuldade para dormir, sentido que ninguém vai compreender o que você está sentindo, que ninguém vai poder lhe ajudar. Aí você vai descrevendo que é a desesperança, que é comum se sentir assim, que realmente às vezes pensa que não tem solução, que esses pensamentos às vezes assustam. Se a pessoa pensou em fazer algo contra si, aí você vai estruturando as perguntas, são perguntas exploratórias que você estrutura da mais aberta para mais focal, até você perguntar se ela pensou em suicídio. E não tenha medo de fazer isso, tá? Então, você já pensou em fazer algo contra si? Às vezes a gente acha que vai assustar a pessoa, mas na grande maioria das vezes é uma pergunta extremamente acolhedora. Era só o que essa pessoa precisava para dizer o que está sentindo, né? E aí pergunta, como é que são esses pensamentos? Se for numa avaliação profissional, você estrutura melhor a sequência de perguntas. São pensamentos que você consegue mandar embora? São pensamentos muito frequentes? Quantas vezes por semana, por dia? Como é que eles chegam para você? É como uma ordem? Né? São como vozes. O que é que esses pensamentos te mandam fazer? Você consegue afastá-los quando você quer? Porque com essas perguntas você está avaliando o nível de intencionalidade. Você está investigando se ela é alta ou se ela é baixa ou moderada, tá? Por essa conversa, no manejo dessa conversa. E até você constatar se ela já pensou em se matar, se ela já se informou a respeito de como faria isso, se ela já chegou a tentar. E aí você vai estruturando naquela escalazinha de intencionalidade. Se você for um profissional de saúde, nas próximas aulas a gente vai ensinar como manejar isso, de saúde mental. Se não, se você for um amigo, se você for um familiar, você vai encaminhar essa pessoa, você vai dizer que isso é esperado, uma pessoa que está em sofrimento intenso, mas que existe ajuda. Por mais que ela ache que não existe uma luz no fim do túnel, essa luz sempre existe. E você vai ser a ponte de apoio que essa pessoa está precisando para sair da crise. Então, é condição sine qua non para que a gente faça uma avaliação clínica de qualidade, a gente olhar para dentro de nós mesmos, identificando os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, os nossos medos em atender essa demanda, porque às vezes são esses temores que fazem que a gente acione mecanismos defensivos, às vezes até uma repulsa automática em atender pessoas em crise suicida ou se aproximar de pessoas em crise suicida. E o mundo precisa disso, né? Precisa da construção de relações empáticas, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar. Nós precisamos estar sensíveis a essas pessoas para que a gente reconheça alguém em risco e possa ofertar uma ajuda realmente
adequada, assertiva e que tire a pessoa daquela situação de sofrimento. E quais os sinais a pessoa que pensa em suicídio ela apresenta, né? Esses sinais eles sempre existem. Uma coisa muito interessante que a gente observa é que as famílias, elas geralmente só se dão conta desses sinais depois do suicídio ocorrido. Isso é super natural, tá? É até uma forma de confortar essa família. A gente não tem que já saber disso, né? Quem não fez um curso como esse, quem não faz um curso de saúde mental, não tem por que saber desses pormenores, desses detalhes. O que geralmente acontece é que quando ocorre o suicídio, a família ela vai encaixando as peças como um quebra-cabeça e ela vai lembrando dos avisos que essa pessoa deu. Porque geralmente são avisos, são comunicações indiretas ou comportamentais. Por isso que é tão importante a gente saber o que é que essa pessoa que pensa em suicídio ela apresenta. Porque ela quase sempre dão muitos sinais de que vão cometer o suicídio. Então, se a gente aprende a captar essa ideia antes que ela aconteça, a gente pode ajudar, né? A gente pode impedir que um suicídio aconteça e encaminhar essa pessoa para um cuidado, para um tratamento que seja realmente assertivo. Existem relatos que são muito comuns, né? Eu gosto sempre de alertar, por exemplo, frases que são chaves, por exemplo. Eu estou pensando em fazer besteira. Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já escutou isso, alguém dizendo, eu tenho medo de fazer uma besteira. E dificilmente a pessoa que escuta uma frase dessa, ela pergunta, que besteira que você está pensando em fazer? Geralmente a conversa morre aí, porque existe um tabu que é internalizado pela sociedade. Não se fala a palavra suicídio, nem a pessoa que está pensando em cometer. Então a gente tem a obrigação de perguntar, né? Como ser social que somos, e temos a responsabilidade também de trabalhar pela prevenção do suicídio e firmar esse compromisso de perguntar o que você está chamando de besteira, né? Outra situação muito comum nesse relato são falas que demonstram que essa pessoa se sente um peso. Quando eu não estiver mais aqui, vocês vão se sentir aliviados. Isso é muito comum em quem chega na clínica com ideação suicida. Então, a falsa ideia de que aquela pessoa só traz problemas, eles alimentam muito isso. E a falsa ideia de que quando eles partirem, todo mundo vai viver feliz. E é óbvio que isso é uma grande ilusão, né? O que os estudos mostram? Um efeito devastador nos que ficam, que geralmente quando não são cuidados, entram nesse grupo de risco aqui, tentam suicídio e às vezes cometem suicídio, porque é uma questão extremamente impactante, deixa marcas naquela família. Então a gente precisa trabalhar isso com o paciente ou com a pessoa em sofrimento, que essa ideia de peso é uma grande ilusão, né? Ela não vai gerar um alívio, ela vai gerar mais sofrimento. E por fim, gente, talvez o principal deles, a principal característica que sustenta uma crise suicida é a ausência de sentidos para viver. A pessoa chega numa condição onde ela não consegue entender por que ela tem que acordar todos os dias e enfrentar a dureza da vida. Que nós sabemos que na vida de cada um existem momentos difíceis, existem momentos prazerosos e que a gente supera e continua porque a gente tem um sentido maior, né? Esse sentido ele tem que ser, né, um sentido mais ligado a projetos de vida, né? Eu tenho que saber que eu vou acordar de manhã e vou em busca dos meus objetivos porque eu quero chegar naquele lugar. Mas precisa também ser um sentido de vida que é numa perspectiva existencial. O ser humano ele tem uma necessidade de ter respostas mais concretas que lhe atendam emocionalmente da razão da sua existência. Se ele acredita numa força maior, numa força superior, se ele se vincula a algum grupo religioso, se ele segue algum dogma, ele segue porque isso agrega valor para a sua vida, porque isso atribui sentido ao seu existir. Isso é vital, né? Nós precisamos disso em alguma medida e não há uma receita pronta. A gente não pode, por exemplo, dizer, olha, segue esse lugar, lê sobre isso, que isso vai te ajudar. Isso é uma busca pessoal, a busca de sentidos para viver é uma busca singular, mas ela é fundamental e essencial para a prevenção do suicídio, porque o sofrimento psíquico que parece insuportável, ele mora exatamente nessa casinha aqui, ausência de sentidos para viver, tá? Então é óbvio que o antídoto disso é encontrar sentidos consistentes de vida, que realmente
expliquem e me façam entender por que a gente supera, por que a gente luta, por que a gente busca a vida a todo momento. Você já se sentiu angustiado por não saber como ajudar uma pessoa que não quer mais viver? Eu sou Selena Teixeira, psicóloga clínica, doutora em psicologia e especialista em prevenção do suicídio, e posso ajudar você, que lida frequentemente com comportamento suicida, seja no seu ambiente familiar, entre os seus amigos ou no seu contexto de trabalho. Se você sente que existe uma lacuna significativa na sua formação pessoal ou profissional para lidar com essa questão, esse curso é para você. Se quiser saber mais informações, clica aqui no link para conhecer a nossa proposta.